Todos me ouvindo? Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz nessa noite? Quem está triste nessa noite? Glória a Deus. A tristeza também, ela faz parte de uma fase que nós passamos, amém? A tristeza, a Bíblia diz que Deus ele gera tristeza no coração das pessoas. Mas a tristeza que Deus ele gera no coração de um tipo de pessoa, ela não traz pesar, ela traz arrependimento. Então às vezes nós estamos tristes, nós não sabemos o motivo, nós não sabemos a real situação que nós estamos passando. Esse é aquele momento da gente fazer aquela autoanálise, porque às vezes Deus ele pede algo específico para você, ou às vezes você entrega algo em específico para Deus. E quando você se perde no meio disso tudo, às vezes você não entende, você não compreende por que essa tristeza está vindo no seu coração. Amém? Então o Espírito ele traz essa tristeza para que você possa fazer uma autoanálise na sua vida espiritual. Uma geração que não consegue entender os problemas espirituais, e ela quer dar resposta carnal, ela quer dar resposta natural. Você tem que entender que os problemas têm que ser resolvidos na base da oração. Sabe por quê? Porque a oração ela nos direciona. A oração ela fala como é que nós estamos diante de Deus, como é que está a intimidade. Quando você chama Jesus para conversar, você não está com coragem de olhar nos olhos dele como de fogo? Ou você tem feito aquela oração sem convicção de que ele está ouvindo? Igreja, se você soubesse o poder que você tem, se você tivesse convicção do poder que Deus ele entregou nas nossas mãos para nós criarmos, para nós fazermos, você seria tão diferente. Às vezes eu vejo crente dizendo que está com medo de pessoas que mexem com feitiçaria, que mexem com candomblé. Você não sabe quem você é ainda, você não tem identidade. É por isso que você tem medo. Porque se você soubesse o que é que pode ser feito através de uma oração, se você soubesse o que pode ser feito através de uma oração, vamos lá, 2 Coríntios 10, capítulo 10, verso de número 4. Glória a Deus, aleluia. Estou até com saudade da Hulk, dá uma voz grave, igreja. Meu Deus, parece que está faltando alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Água. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, hein? Vamos lá. Tem uma porção de Deus. Hoje eu vou ser bem breve, porque hoje só tem Santa Ceia, mas não adianta me olhar com essa cara assim. Não vai ser breve, pastor. Vai ser, hoje vai ser. Tem uma enxugada, para a gente poder ceiarmos com tempo, irmos para os nossos lares. Amém? Quem está com pressa? Então tá bom, glória a Deus, tá ótimo então. Vamos ficar aqui chapando na presença de Deus. Amém? Diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentaram levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Deus. Amém? Tiago 5, vamos lá. Depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Glória a Deus, aleluia. É o Senhor, hino e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, a alegria de toda
É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por cobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Diz assim, Tiago 5,16: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Amém? Esse é aquele momento que você olha assim, pergunta para o seu irmão se ele tem orado por você. Olha para o lado aí, pelo menos para 3 pessoas. Igreja, o poder da oração, ele é fantástico. Essa noite eu quero falar sobre oração. A nossa geração precisa aprender a orar. Eu vejo a geração gastando tempo, dinheiro, gastando com psicólogo, gastando com viagens, quando na verdade ela está precisando ir para o secreto. Psicólogo não é errado, viajar não é errado, mas a oração ela é essencial. A oração é essencial. Você tem que entrar no secreto. Quando a gente olha para os evangelhos sinóticos, a metade do ministério de Jesus foi gasta em oração. A Bíblia diz que ele saía para o monte para orar. A Bíblia diz que ele ia para lugares isolados orar. Jesus, com todo o seu poder, toda a sua onisciência, todo o seu conhecimento vindo do céu, ele gastava tempo orando. E nós, meros mortais, carnais, rendidos, sujeito a essa carne, nós apenas queremos orar. Quando nós falamos vamos orar aqui na igreja, muitas das vezes você não consegue se concentrar, porque eu tenho entendido que Satanás ele tem preparado um ambiente dentro da igreja para as pessoas não conectar o espírito dela ao espírito de Deus, mas ela fica rondando dentro da igreja com a mente de preocupação, com a mente de uma indagação, perguntando quando virá dias melhores. Quando você entrar na igreja, aprenda a entrar e começar a orar, não importa se é de joelho, se é de pé, se é sentado, mas tenha o espírito conectado ao espírito de Deus. Gaste tempo orando de madrugada. Vamos orar, vamos orar. Coloque sua Bíblia no seu assento. Só a Bíblia, você não. Amém? Glória a Deus. Levanta suas 2 mãozinhas em oração, em rendição, em forma profética. Ora pelo esse irmão que está no céu. Você está dizendo, estou precisando tanto de oração. Então alguém vai orar por você agora, porque você vai estar orando por alguém. Então direciona a sua mão em oração aí. Deus ele pode tocar em você através da oração de alguém, de algum justo. Aleluia, glória a Deus. Abre a sua voz em oração. Da cantora lombra lá.
Derrama o teu Espírito aqui, Jesus. Nós te pedimos que o teu Espírito venha se fazer presente, que pessoas possam ser renovadas nessa noite, ó Pai. Pessoas possam ser curadas, ó Pai, na alma delas nessa noite, ó Pai. Venha fazer uma reconstrução, Pai amado, de sonho na mente dessa pessoa, Senhor. Venha, meu Deus, realinhar ela ao teu reino nessa noite, Pai. Traz respostas dos céus, Senhor. Traz vida e vida com abundância nessa noite, ó Pai. Fica à vontade, faz do teu jeito, Senhor. Nós queremos, Senhor, te ouvir. Nós queremos, ó Pai, te sentir, ó Pai. Queremos, meu Deus, ser tocados pela tua glória, Pai. Oh, Senhor, fica à vontade, meu Deus. Fica à vontade, meu Deus. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, ó Pai. A casa é tua, Senhor. Em nome de Jesus. Senta, mas senta conectado esse Espírito aí. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Igreja, eu tinha um tio, acho que ele era parente do Naldinho, eu não sei como era bem esse negócio aí, mas tio Valdomiro. Cadê Naldinho? Tá sumido até. É o que seu, Naldinho? Valdomiro era alguma coisa sua? Tio Valdó que chamava? Hã? Era parente longe, não sei como, mas Bahia todo mundo é parente. E esse meu tio, eu morava com ele e ele faleceu. Ele faleceu de meningite. E como eu morava com ele, eu era adolescente, assim, seus 11, eu acho, acredito aí. Eu não sabia a gravidade da doença e um pouquinho antes dele morrer, um dia eu estava passando mal e eu acabei tendo que dormir no mesmo quarto que ele. E aí quando ele morreu, minha mãe gerou uma preocupação na minha mãe, só que eu não sabia do que se tratava. E no outro dia, assim, logo depois do velório dele, eu acordei e quando eu fui levantar, meu corpo todo doía. Meu corpo todo doía literalmente. E eu gritei a minha mãe porque parecia ser aquela dor fina, parecendo que estava toda na minha coluna, em todos os meus ossos. Aí quando eu sentei que eu consegui colocar os pés no chão, eu falei para minha mãe o que estava acontecendo. Ela falou: misericórdia, esse momento eu preciso orar por você. E aí ela colocou a mão no meu ombro, levantou a voz dela em oração. E tinha um programa na televisão do apóstolo Valdomiro, da Mundial. Ele falou naquele momento: olha, pegue a sua água aí e coloque aí no lado da oração que eu vou estar orando. E minha mãe pegou e eu não acreditando muito naquilo, nunca também gostei de hospital, não sabia o que estava acontecendo. E quando ele levantou a voz dele em oração, e que ele terminou a oração, não consegui nem ir à televisão buscar aquele copo de água, minha mãe trouxe até a mim. E foi instantâneo, quando eu tomei aquela água, na medida que aquela água foi descendo no estômago, a dor foi embora, assim, literalmente eu fiquei impressionado. Minha mãe falou: agora nós vamos no hospital urgente. E quando chegou lá, o médico perguntou, alguém da sua família teve meningite, ou vocês tiveram contato com alguém? A minha mãe falou: o tio dele faleceu, Todd. Olha, pelo que eu estou vendo aqui é um milagre, que todos os sintomas dados aqui é de uma pessoa que estava com meningite. Eu estou falando nessa noite sobre o poder da oração. Quem é Valdomiro deixa de ser, é problema dele com Deus, mas eu sei que Deus entregou um dom para ele e eu sou testemunha desse dom. É por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Mas eu quero dizer para a igreja que vocês têm que aprender a ter essa mente de alguém que carrega esse peso de oração dentro de você. Alguém que pelas madrugadas levanta a sua voz em oração. Alguém que aprendeu a dobrar os seus joelhos para poder se conectar com Deus. Por que de joelhos? Porque de joelhos é uma posição de rendição. É uma posição que você está dizendo que você está rendido, dobrado aos pés de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho um problema nas minhas articulações, eu não consigo. Deus, Ele conhece seu coração, Ele sabe. Por que você não ajoelha? Eu lembro-me quando eu falei para minha avó:
olha, eu vou para um seminário, eu só vou sair de lá quando eu entender que eu estou pronto para ser um pastor. Minha avó começou a chorar naquele momento. Eu falei, vó, eu estou subindo que eu vou lá tomar um banho. E quando eu subi, chegou na casa de cima, eu lembrei que eu não tinha pegado a toalha. E eu retornei, quando eu voltei, a minha avó estava de joelho orando. Só que a minha avó, ela estava com 2 pinos na coluna, recém-operada. E eu falei, vó, o que a senhora está ajoelhada? Meu filho, nesse momento eu tinha que agradecer ao meu Senhor de joelho, porque isso é uma resposta de oração. Isso é uma resposta de alguém que entregou durante muitos anos. Eu ajudei ela a levantar ali naquele momento, porque ela tinha convicção que um dia Deus responderia, que dentro da casa dela, no lar dela, alguém ia levantar uma bandeira. Ela sonhava que esse alguém tivesse um título de pastor. E Deus, Ele ouve a oração dos justos. Eu não sei o que é que você pretende para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, para os seus pais, mas eu quero dizer nessa noite que a oração, ela tem um poder muito grande. E você precisa voltar aos princípios de oração. Tem uma voz te dizendo que Deus não está ouvindo a sua oração esses dias. Tem uma voz dizendo que esses princípios eles estão neutralizados, que isso é apenas uma prática religiosa. Mas eu te digo que isso é mentira. Essa voz é mentirosa, porque a oração é um poder dado de Deus para nós podermos tocarmos no reino, para nós podermos se achegar mais a Ele. E aqui, como nós lemos no capítulo 2 de 2 Coríntios, no capítulo 10 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando das armas, que elas são forjadas, elas não têm que ser armas naturais, porque a nossa briga, o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades. Olha para a pessoa que está no lado e diz: ei, a sua briga não é com pessoas. Precisamos entender que a nossa briga não é com pessoas. Tem um reino espiritual aí envolvido. E Satanás, ele sempre está trabalhando pelo lado mais fraco das correntes. Pelo lado mais fraco, existem portais dentro da sua casa. E um dos maiores portais de Satanás são pessoas que dão legalidade, são pessoas que dão brechas para Satanás ele trabalhar através da boca dessas pessoas, para poder trabalhar através das facetas dessas pessoas. E essa pessoa pode ser tanto eu quanto você que pode dar essa legalidade. A Bíblia diz que quando você se diz forte, você está fraco. A Bíblia diz que quando você está fraco, você está forte. Então às vezes nós que achamos que estamos mais espiritualmente próximo a Deus, às vezes nós achamos que a perseguição está vindo de fora, quando nós estamos sendo os perseguidores com a nossa ideologia e a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o que está acontecendo do nosso ponto de vista. Igreja, você que está vindo aqui, meu amado, minha amada, você que tem ouvido esse evangelho, você tem ouvido tanto, Deus tem te abençoado, e você pode ser uma maldição na sua casa quando você chega querendo empurrar o que você ouviu aqui goela abaixo do seu filho, goela abaixo do seu esposo, da sua esposa, sendo um atribulado no lar, querendo aplicar modos religiosos dentro do seu lar. Para de querer ficar falando versículos, querer ficar falando coisas que você ouviu aqui, quando você ainda não aplicou na sua vida, quando você ainda não preparou isso no secreto. Porque quando você for para o secreto, Deus ele vai te dar revelações para você usar as palavras certas com o seu filho, com a sua esposa, com os seus pais, com o seu esposo. Deus vai te dar essas palavras no teu secreto. Quando você chegar em público, Ele te exaltará, Ele te honrará. Então não adianta você querer ouvir algo aqui e querer colocar isso. Não, você tem que fazer assim, porque o pastor falou assim, porque a missionária falou assim, porque o irmão falou assim, porque não sei. Não, calma. Não é o que o pastor falou, mas é o que Deus está falando para você. Porque Deus ele fala, e nós temos que entender e aprender a ouvir o que Deus está falando. No livro de Jó, capítulo de número 33,
verso 16, a Bíblia diz que Deus ele fala uma, duas vezes, e fala até 3 vezes em sonho, quando o homem deita a sua cama. Deus ele sempre está falando, mas você está ouvindo? Deus ele trabalha por partes. Às vezes você, na parte que você está vivendo hoje, você direciona toda a sua vida, todo o seu ministério para o que você está necessitando hoje. E Deus ele não trabalha com necessidades singulares. O reino ele está no plural, ele não está no singular. Então quando você para tudo, de repente você está querendo um trabalho, aí tudo que você faz é envolvido, no final você está empregado. Não é o reino em funcionamento. Não é o reino em funcionamento, mas é a sua preocupação momentânea. E a sua agenda quem faz é as suas preocupações. Você recebe um diagnóstico de um médico, agora você vive em função a mudar aquele diagnóstico. Agora o homem vai lá e te dá um aviso, seja lá o que for que está atrelado à sua mente nesse momento. Você começa a viver em função daquilo. E não é os problemas que tem que fazer a sua agenda de oração. Você tem que estar adiantado. Não é Satanás que tem que fazer a sua agenda de oração. Porque às vezes entra a doença dentro do seu lar. Vamos fazer uma campanha contra a doença. Agora está passando uma perseguição, vamos fazer uma campanha contra a perseguição. Você tem que orar sobre tudo, sobre todas as coisas. Você não tem que perder tempo só em uma coisa. Você tem que dar a resposta ao problema que você está passando, mas antes tem que dar uma resposta para Deus te responder de volta e você responder a resposta de Deus. Estou gostando disso. A gente tinha parado com essas práticas, mas é bom que o irmão não esquece. Olha para o irmão do lado e diz assim: o problema que você está passando hoje não pode te parar. Melhor essa frase aí, diz assim: olha, o reino não pode parar por causa do seu problema pessoal. O reino não pode parar por causa do seu problema pessoal. Porque senão Satanás ele vai saber aonde que ele vai te parar sempre. Ele vai saber aonde que é que ele vai te segurar sempre. Deus olhou para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma promessa, você vai ter um filho. Na verdade você vai ter centenas de filhos como areia da praia. Tá bom, meu Deus. Eis-me aqui. A vida de um cristão ela é cheia de adversidades. Essa promessa se cumpriu na vida de Abraão depois de 25 anos. José passou 10 anos na casa de Potifar e 3 anos na prisão. Jó passou 7 anos com chagas no seu corpo e 3 anos de recuperação. 41 capítulos ele questionando e querendo entender e saber o que estava acontecendo com ele. A vida cristã é uma vida de adversidades e problemas. Problemas revelam que você está vivo. Problemas revelam que você está vivo. Você tem que aprender a dar resposta para o reino. Quer dar resposta para o reino? Dobra o seu joelho que você vai ver. Quer dar resposta para o reino? Começa a orar de verdade. Se conecta de verdade com o Pai. Se conecta de verdade com Deus. Aprenda a orar. Porque oração não é só você falar e no final você termina amém, glória a Deus. Está entregue a oração, não. A oração ela tem que ser um diálogo. Você fala, espera e Deus ele te responde. Porque todas as nossas orações elas são respondidas. Umas com sim, outras com não e muitas delas com espere. Uma geração que não sabe esperar, como é que ela vai fazer diante de Deus? Uma geração que está acostumada com o fast food, está acostumado com o correio rápido, com a entrega full. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa aqui. Falei: cara, olha, no correio, em tal site vende isso aí.
E era um negócio que no site, digamos, estava... Vou falar qualquer número aqui, mas é aproximadamente isso. No site estava R$120. E na casa onde que ele iria comprar, ele iria pagar 300. Ele falou, não, mas eu estou com pressa. Falei, você vai usar isso quando? Falei, daqui uns 15 dias. Falei, você vai pedir hoje, vai chegar na sexta, cara. Ele, não, mas eu estou com pressa. Não, ele estava ansioso, ao ponto de querer pagar mais para ter algo na sua mão. Tem pessoas que Deus está falando, espera, aguarda mais um pouco. Olha, Deus, o Senhor está demorando demais. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou escolher do meu jeito, eu vou comprar do meu jeito, eu vou querer. E aí começa, e depois é como se Deus tivesse que fazer um jogo de cintura para se adequar ao que você pediu, ao que você estava querendo. Se Deus não entregou ainda na sua mão, é porque tem alguma coisa errada ainda. Deus quer te dar um livramento, ou está dando um livramento para alguém. Você tem que entender que o tempo de Deus, ele é preciso, porque Deus não está com pressa. Porque pressa é qualidade de quem está atrasado, e Deus, ele não está atrasado. Deus não se atrasa. Você pode se atrasar. Decisões fizeram com que o processo se atrasasse, mas o processo, ele é necessário. O processo, ele é preciso. Porque o processo revela quem é que nós somos. O processo é uma escada com muitos degraus. Só que na medida que você vai subindo, os degraus, eles vão aumentando o tamanho. Só que quando chega em certo lugar, você vai estar cansado, subindo essa escada, esperando chegar nesse devido lugar. E um dia você vai estar bem cansado, e Satanás vai estar ali do seu lado, dizendo bem assim, olha, eu acho que você não vai conseguir chegar lá em cima. Eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho um elevador aqui do seu lado. Vamos lá, vamos chegar lá. Só que você sabe qual é o problema? O processo das escadas que Deus te colocou era para fortalecer as suas pernas. Era para poder fortalecer o seu cérebro, fortalecer a sua alma, fortalecer o espírito. Não, o espírito já está pronto, está preparado. Mas a carne e a alma, ela tem processos esperados. Só que você pega o atalho, quando você chega lá em cima, você está no lugar certo. Só que você não está no tempo certo. Você chegou no lugar que era para você chegar, mas não chegou no tempo que era para você chegar. E aí o que acontece? O lugar está vazio. Você está diante de uma promessa vazia. Você chegou, não chegou? Mas agora existe um negócio chamado consequência. E essa consequência faz com que você entre de novo nesse elevador. Porém, você não vai voltar da onde você parou, da onde você pegou esse elevador. Esse elevador vai descer de novo lá no primeiro degrau. E é aí que as pessoas estão desistindo. Porque quando elas olham, elas falam, eu já estava lá naquele meio, eu agora vou ter que voltar do primeiro degrau. E as pessoas estão desistindo do seu ministério. As pessoas estão desistindo do que Deus preparou para ela, por causa de decisões erradas no meio do percurso, no meio da trajetória. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se você está vendo a escada ainda, quer dizer que há esperança. Se você está vendo o percurso ainda, quer dizer que tem esperança. Então não é hora de você medir o tamanho da escada, não é hora de você medir o tanto que você vai caminhar. Você tem que chegar em Canaã. Você precisa chegar no lugar da promessa. Você precisa caminhar, mesmo que você olhe e você esteja só, porque você não precisa enxergar quem está do seu lado. Você precisa entender quem está te sustentando para você subir esses degraus, para você chegar no destino, para você chegar no lugar determinado por Deus. O diálogo, ele faz com que você aprenda a escutar o Senhor. Você começa a orar um tempo e você, Senhor, o que tu quer falar para mim? Se ele não tiver nada para falar, o silêncio dele vai trazer paz no seu coração. O silêncio dele vai trazer paz no seu coração. Só em você ter dado espaço para ele falar, você está dizendo, olha, eu estou disposto. Mas quando der espaço para ele falar, fala assim, olha, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque eu sei que tu sempre tem o melhor para mim.
mesmo quando os meus olhos carnais, naturais, não conseguem compreender e entender. Deus vai lá e mostra um sonho bonito para José. José vendo as pessoas honrando ele, se prostrando, mas a caminhada e a escada que tinha para José subir não podia ser revelada, mas tinha que ser fortalecida. José no poço, os irmãos querendo matar, os ismaelitas passando no tempo certo, os ismaelitas querendo matar ele, a perseguição na casa de Potifar, a prisão injusta, as pessoas ingratas dentro da prisão. Era tudo um tempo de capacitação. Dentro da casa de Potifar ele aprendeu sobre as ciências, ele aprendeu sobre as matemáticas. Na prisão ele aprendeu sobre a administração, porque era tudo um processo preparado por Deus, necessário para um propósito presente. Quando ele chegou no tempo presente, ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda, ele falou: agora é hora da vingança. Não, ele falou assim: agora é hora de honrar. Ele virou para os irmãos dele e disse bem assim: olha, Deus me enviou na frente. Ele disse: não foi vocês que me venderam como escravo. Era um processo necessário de Deus para a minha vida. Era um processo necessário de Deus para a minha vida. Para de fugir dos processos do Senhor. Para de querer engessar as mãos de Jesus para Ele não te conduzir no vale. Não tenha medo do vale. Tenha medo de um oásis, se você não atravessar esse oásis com Jesus. Se você tiver um vale para passar com Jesus e um oásis sem Jesus, escolha o vale. Porque ainda que esteja debaixo da sombra da morte, nenhum mal te chegará. 1000 cairá à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E não é o anjo que vai fazer, é Deus que está fazendo. Às vezes as pessoas se atrelam a anjos, a pessoas, porque o pastor fulano de tal, porque o cantor fulano de tal, porque o anjo tal. Não é Jesus que faz. Essa geração tem que entender que é Deus, que é Jesus que faz. Capítulo 18 de 1 Reis. Ali estava Elias diante do Monte Carmelo, em oração, conversando, e Deus o respondendo. Daniel no capítulo 10, ele levanta a voz dele em oração, ele começa a clamar ao Senhor. E o anjo desce e diz bem assim: desde o primeiro dia Deus ouviu a tua súplica. Desde o primeiro dia Deus ouviu a tua súplica. E Miguel, sendo um dos anjos principais, ele não é o principal, ele é um dos principais. Deus, ele tem um exército. Ele tem um exército para poder fazer, um exército que está em obediência, tanto de homens, porque tem homens de Deus ainda na nossa geração, tem mulheres de Deus ainda na nossa geração. Para de ficar procurando, não, você que tem que ser essa pessoa. Ei, você acha que Deus está como, né, para essa geração? Você acha que Deus está desesperado? Oh, a internet tirou os meus planos, e agora quem poderá me ajudar? Não. Você acha que Deus está um coitadinho, chorando no cantinho, preocupado com a nossa geração? Não. Ele conhece o fim, porque o fim está escrito. O fim está escrito, e Satanás, ele vai estar perdendo. Ele e o exército dele, ele e os servidores dele. Capítulo 31 de Êxodo, verso 12, 11, 12, a Bíblia diz que Moisés falava face a face com Jesus. Números 7, verso 8 e 9, Deus falava com Moisés através da arca. Existe um diferencial na oração. Vou pedir nesse momento que você abaixe a sua fronte em oração. Talvez você esqueceu esses princípios
princípios fundamentais. Espírito de Deus, Pai, meu Deus, como tem sido uma jornada, Senhor. Eu sei, meu Deus, que pessoas aqui, Senhor, têm tantos problemas, ó Pai, e cada um na medida que elas conseguem, Senhor, suportar, meu Deus. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha dar força para esse homem, venha dar força para essa mulher, Senhor, para que eles cheguem, Senhor, no tempo devido, no tempo preciso, meu Deus. Pai amado, que eles venham entender os princípios da oração, que eles venham, Pai amado, ser justificados por Ti, Pai, e que essa igreja aqui, Senhor, possa aprender, Senhor, Pai, o real poder da oração, Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor não unge estratégias, não unge métodos, mas o Senhor unge pessoas, e aqui nós estamos, Pai. Fica conosco, Senhor, por favor, Pai, em nome de Jesus, amém. Você tem que entender que não foi você que escolheu Jesus, mas foi Ele que te escolheu. João 15,16, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. É um tempo de aflição, é um tempo difícil. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele já venceu, já está tudo vencido. Jesus, Ele não vai preparar uma cura para você. A cura já foi determinada na cruz. Você só precisa estar capacitado para tomar posse. Você precisa entender, é um espírito humilde, um espírito de alguém que necessita. Quando Jesus chegou assim para aquele centurião, nunca vi tamanha fé em Jerusalém. Alguém que acreditava, alguém que sabia do poder de uma intercessão, do poder de alguém que está pedindo. Abra sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 16. Igreja, nós estamos já pregando há 40 minutos, você crê nisso? Eu vou dar primeiro o princípio, nós já vamos encerrar aqui, porque é importante. Eu estou precisando fazer isso esses dias. Estou precisando enxugar o assunto que está sendo falado. Eu sei que Deus está falando bastante coisas, mas a gente precisa dar essa enxugada. Amém? João 16. Igreja, sabe que é uma alegria explodindo no coração de alguém? Esse alguém sou eu. Estou muito alegre. E esses dias a alegria do Senhor está fazendo mais eu chorar do que dificuldades. Então, sabe, a maior alegria não é de conquista de coisas. Eu tenho aprendido isso, igreja. É a satisfação do cuidado, da proteção dele. Sabe, é os mínimos. Para um pouco para pensar. Para um pouco para pensar em você nesse momento. O tanto que Deus fez para você até hoje. O que Ele está fazendo. Talvez o que você está pedindo hoje ainda não chegou. E nem sei se vai chegar. Mas o que Ele fez, o que Ele está fazendo é suficiente. É suficiente. É suficiente.
é suficiente. Problemas vai vir, mas não pode te parar. A solidão vai vir, mas não pode te parar. A nebulosidade vai vir, mas não pode te parar. Nada pode te separar. Nada nos separa desse amor. Nada nos separa desse amor. Uma música diz assim: nada nos separa desse amor, porque caminhando eu vou com Jesus até o fim. Acho que é J Neto, se eu não me engano, galera da antiga. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, João 16, 23 e 24. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedires ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Você não pede a Jesus, você pede ao Pai em nome de Jesus. Às vezes você está pedindo errado. Primeiro princípio de oração que quero deixar para você aqui nessa noite: aprenda a pedir ao Pai. Aprenda a pedir ao Pai. Aprenda a pedir ao Pai. Você tem um Pai. Você tem um Pai. E não é esse terreno não. Esse terreno, glória a Deus por ele, mas muito mais glória a Deus pelo celestial. Essa doença aí tem que sair, meu amado. Esses dias difíceis tem que te fortalecer. Esses dias difíceis tem que passar para vir dias mais difíceis. Glória a Deus pelos dias difíceis, que nos fortalece. Sim, nos guia. Nos dias difíceis Ele nos guia, Ele nos assegura, Ele nos protege. Dias difíceis, corvos estão trazendo carne fresca para Elias comer. Dias difíceis, está brotando azeite da botija. Dias difíceis, Ele está jogando água dentro de um lugar para descer fogo. Em dias difíceis, não se prenda a métodos. Para atravessar ao Mar Vermelho, eles passaram a pés enxuto. Para atravessar o Jordão, tinha águas que dava no calcanhar. Pedro teve que afundar para ele salvar Pedro. Paulo teve que atravessar nadando para chegar no outro lado. Então o importante não é se o mar vai abrir, se vai dar água no joelho, se você vai afundar, se você vai ter que nadar. O importante é que você vai chegar no outro lado da margem. O importante é que você vai chegar no outro lado da margem, seja andando por cima, seja mergulhado, seja atravessando, seja nadando. Você vai chegar lá porque Ele te sustentou. Ele te sustentou. Paulo fala para um bocado de desviado, um bocado de incrédulo: olha, meu Deus diz que ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai morrer, todos vão chegar lá. Quando chega no outro lado, a serpente vai mortífera e morde Paulo, dá uma picada em Paulo. Aí os caras falam: rapaz, esse bicho é azarado demais. Mas um coração ardendo em fé sabe que Deus estava guiando ele nos dias difíceis. A Bíblia diz que nenhum mal sucedeu. E aqueles homens acharam que Paulo ele era um bruxo, ele era um feiticeiro, que ele era um Deus todo-poderoso. Mas ele indicou para Jesus: ei, não, eu sirvo a um Jesus, o todo-poderoso. Ele teve encontro comigo no caminho de Damasco. Ele morreu por mim, ele morreu por você, mas ele ressuscitou. E eu estou preparando o retorno dele. E aquele povo não aguenta, não se assegura com esse Jesus todo-poderoso. Você tem um Jesus todo-poderoso, igreja. Não tenha medo da serpente, não tenha medo dos dias ruins, não tenha medo da rejeição do mundo. Tenha preocupação de como você está com Ele. Apresenta tudo ao Pai, ó. Pai, eu sei que está difícil, Pai. Olha, eu estou duvidoso, eu estou incrédulo, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé.
que eu me conecte mais ao mundo espiritual, que eu não venha me prender, que as preocupações não venham na minha cabeça me rodeando, tirando a paz e o relacionamento que eu tenho para contigo. Não deixa os dias difíceis te atropelar, porque quem está de joelho não pode ser atropelado, não pode. Ele está guardando, Ele está protegendo. Isso eu falo para que você entenda e aprenda a dar as devidas respostas para Deus. É Ele que faz. Ele que faz todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas, porque temes. E se Ele já mandou você marchar, não é para você parar para fazer mais uma petiçãozinha, não, é para marchar. Moisés, porque você está clamando a mim, Moisés? Eu sei que tem tempo de clamar, mas agora é hora de clamar. É hora de atravessar adorando. É hora de atravessar, é tendo o coração grato. Egito, já tirei vocês de lá. Termina o percurso marchando e adorando. Ele não precisa de uma fezinha, não. Precisa ser de obediência. Tem pessoas que Deus já disse assim, ó, vai, marcha. Só que sabe o que está fazendo? Está gastando o tempo de marchar com o joelho dobrado ainda. Porque existe um tempo preciso de orar e um tempo preciso de agir. Oração, orar com uma ação. Não é só orar para ficar com medo ou para que o tempo passe, para que Deus levante outro. Não, tem almas clamando, tem pessoas se perdendo, tem dons sendo enterrados aí, tem moedas sendo enterradas aí. Enquanto você está com medo, enquanto você está se sentindo só, enquanto você está se sentindo atribulado, é preciso fazer. É preciso fazer. Cuidado com o que você tem que levantado como empecilho, porque o propósito eterno é maior do que o propósito natural. Estou trabalhando demais, Deus entende, quer dizer então que o problema é o trabalho? Então peraí que eu vou te deixar uns dias de molho. Porque o meu filho está me tomando muito tempo. É o filho? Então peraí que seu filho está melhor comigo, que eu posso cuidar dele e não me atrapalho com a minha função no reino. É isso, é aquilo. Cuidado com aquilo que você tem colocado como empecilho, porque Deus, Ele te levantou com um propósito, Ele te levantou com uma missão. Você não está no comercial de margarina com o seu esposo, o seu cachorro e a sua criança sendo feliz. Não, você foi chamado para um ministério de morte. Você tem que entender que a sua vida começa depois da morte. É Cristo com nós, é Cristo em nós. O Evangelho é algo terrível, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não sabe qual é a tal maneira de Deus para Ele fazer, para Ele chegar e para concluir o que precisa ser concluído. Ele te fez com a missão, você não está à toa. A tal maneira que Ele começou foi enfiando o Filho dele, morrendo da pior morte. Então a tal maneira que Ele vai ter que usar para que você se submeta. Ele não vai medir esforços. Ele não vai medir esforços. Vou te dar uma notícia. Deus não está nem aí para as tuas emoções. Deus não está nem aí para as suas emoções. Ele vai concluir. A obra vai ter que ser terminada. Quando alguém entendeu isso, disse-me assim, olha, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Então você vai morrer na fornalha. Tô nem aí, vai lá. Deus falou, opa, Deus levantou do trono. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo quem é? Quem é? 3 caras: Ananias, Azarias e outro que eu esqueci o nome. Sadraque, Mesaque e Abednego. Então desce lá, Jesus. Desce lá com eles naquela fornalha lá. Você quer ver Jesus? Então esteja preparado para entrar na fornalha. Você quer ver Jesus? Então esteja preparado para andar nas covas dos leões. O problema não é as brigas, o problema não é as adversidades.
que tipo de resposta você está dando aos problemas e às adversidades. No final desse problema, Deus ele vai dizer se ele pode contar com você ou não. É depois do náufrago do barco, é na confiança. É na confiança que você tem nele. É confiar em Deus, não com armas naturais. Tem pessoas querendo usar Sun Tzu, a arte da guerra na vida espiritual. Você pode usar a arte da guerra na sua vida profissional. Você pode usar pai rico, pai pobre na sua vida pessoal. Você pode usar 1001 maneira de você vencer na sua vida material, mas na sua vida espiritual é um joelho dobrado e confiando em Deus. É um joelho dobrado e acreditando em Deus. É a convicção que você está fazendo por Deus. É a convicção que a resposta está vindo dele. Ah, que saudade daqueles crentes chatos que dava glória a Deus por tudo. Ah, que saudade daqueles crentes chatos que sempre tinha um versículo para falar. Ah, que saudade daqueles crentes chatos que quando tinha alguém enfermo, deixa eu orar por você. Ah, que saudade. Agora tem uma geração Nutella. Espera aí que eu vou colocar uma música para você. Vou cantar a música lá. Espera aí que eu vou fazer tal coisa. Qual é tal coisa? Não, se você fizer isso e aquilo. Ô crente, você foi chamado para movimentar esse mundão. Você foi chamado para movimentar, para sarar essa terra. Você foi chamado para sarar essa terra que está gemendo, que está sofrendo. Tem um calor, tem um fogo do Espírito dentro de você que precisa ser exposto, precisa ser lançado para fora. Os demônios, eles reconhecem quando alguém que se encontrou em Jesus está passando na rua. Ele sabe que o tempo dele está acabando e ele não pode dividir o mesmo território, o mesmo ambiente com alguém cheio do Espírito de Deus. Segundo princípio que eu deixo para você, já 50 minutos de pregação, vamos encerrar. Segundo princípio que eu deixo para você: convide o Espírito Santo para a sua vida diária. Convide o Espírito Santo para a sua vida de oração. Porque quando você convida o Espírito Santo, capítulo 8 de Romanos, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você não tem nada para você falar, só aquela dor, ele vai lá e consegue trazer uma frase linda ao coração, ao ouvido de Deus. Sabe aquilo que você queria tanto pedir, mas você não tem palavras. Ele pega todo o seu pensamento e transforma em um verso lindo, em um aroma suave às narinas de Deus. Ore em espírito. Orai o tempo todo. Orai sem cessar o tempo todo, 24 horas orando ali em espírito. Igreja, isso é gostoso demais. Como é gostoso você estar passando a situação e a sua mente está ali. Senhor, abençoa ele, Senhor, livra ele. Senhor, abaixa o ódio dessa mulher, abaixa o ódio desse homem. Senhor, olha, traz alegria esse coração. Essa pessoa parece que está tão nebulosa, parece que ela está tão triste, Senhor. Traz alegria. É assim que a minha mente funciona o tempo todo. O tempo todo a minha mente está, eu vejo você triste, vejo você ansioso. Às vezes eu não vou direcionar uma palavra, mas a minha mente foi lá no Espírito. Eu fui lá pedir ao Espírito Santo para interceder por você, porque nós já conhecemos os ambientes. Convide o Espírito, sabe, aquela intimidade em você falar línguas estranhas. Capítulo 14 de Coríntios fala que verso 2, quando você ora em línguas estranhas, quando você fala em línguas estranhas, você não está falando a homens, você está falando em espírito. Você está profetizando no ambiente. O Espírito, ele está falando a necessidade que você precisa. Não é o que você está vendo, porque às vezes o que você precisa não é o que você está vendo, e às vezes o que você está querendo não é o que você precisa, e às vezes o que você precisa não é o que você quer. Quando você fala na língua dos anjos, está tendo uma conexão direta do seu espírito com o Espírito de Deus. E você precisa de quê para falar línguas estranhas? Você precisa de fé. Você precisa de fé. É um dom de Deus. Aí como é? Labaçu, tome lá.
Você está orando assim em língua, está orando assim com fé? Então é assim que vai ser levado para Deus. Não existe o certo, em inglês, agora eu vou falar em inglês. Old Stone Rights, agora em japonês, Shiramakashomoroba. Não tem, irmão dando um golpe aí. Ah não, mas Deus ele vai colocar palavras de fé na sua boca, na hora de você pronunciar, na hora de você liberar. É algo espiritual, é de espírito para espírito. É de espírito para espírito. Eu participava de uma igreja que todo mundo falava a mesma língua da pastora. E isso é comum. Tinha um curso. Como era o curso? Começa a falar aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quando for embolando, fala Siriri canta lá na praia, Siriri canta lá na praia. E é assim. Cumini, era assim. Isso aqui eu não estou zombando, tá, igreja? Isso não é uma zombaria, entenda isso, por favor. Eu estou falando algo de intimidade. É algo de intimidade. Não existe curso de serererererê. Não existe curso. É algo que você vai criando com intimidade. O tempo vai passando e você, quando você vê, está suindo, está fluindo da sua boca. Você gastando tempo, Gabi, se controla, você gastando tempo de oração. Gastando tempo, você começa a se direcionar. Você começa a ter essa sensibilidade. Último princípio para nós encerrarmos. Saiba o que você está pedindo. Você precisa saber o que você está pedindo. Por que você está pedindo? O que você está pedindo hoje para Deus? Por que você está pedindo? No final Ele vai estar sendo glorificado. No final Ele vai estar sendo honrado. Sabe o que você está pedindo? Tem gente que começa a pedir coisas hoje para Deus e amanhã se esquece do que pediu, pede outra coisa. E quando Deus ele vem trazer aquilo que você começou a pedir, é como se fosse aqueles meninos emburrados. Eu não quero mais. Cruza os braços e vira para o outro lado. Deus ele não se esquece do que você pediu. Deus ele não se esquece do que você pediu. Lembra de Isaac aqui? Estava tocando, ele, pastor, estou pedindo para Deus me dar um Fusca. Eu falei, um Fusca, Isaac? Um Fusca, meu filho, Deus pode te dar tanto que você quer um Fusca. Você não disse que quer viajar de estado para estado, de lugares para lugares? É porque eu gosto tanto de... Então peça dois, meu Deus, me dá um carro bom para eu viajar e me dá um Fusca também para ficar, porque eu gosto de Fusca. Porque as pessoas pedem, amanhã vai ter que estar com a chave de fenda e um metro de arame para poder estar fazendo as gambiarras para andar. Amanhã, irmão, vem aqui, vou dar uma carona para os irmãos. Os irmãos chegam tudo cheirando a gasolina na igreja. Aí tá lá, presente de Deus, atrás do fumo. Pai, calma, irmão, calma. Calma, pede com sabedoria. O que você estiver pedindo a Deus, pede com sabedoria. Ah, Deus, eu não aguento mais estar só. Me dá um boy e unção. Mas você aprenda a falar, Deus, olha, eu quero um assim, 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 assim. Tudo certinho. E quando chegar qualquer um, você vai identificar que isso não foi de Deus. Você vai identificar, não, isso aí é obra de macumba. Isso aqui é obra para poder atrasar, para pesar a minha vida. Foge disso aqui. Fala, Deus, não responde a minha carência, não. Responde o que vai atender o propósito. Sabe que às vezes quando você está carente, sabe quando você está bem problemático, você chega assim, você está andando a pé, meu Deus, me dá pelo menos uma cinquentinha para parar de andar a pé. Como se Deus estivesse ficando pobre. Fala, tá bom, meu filho, a única coisa que eu posso te dar é essa cinquentinha. Para com isso, não é a sua carência, é o que atende ao propósito. Amém? Se coloque de pé, vamos ceiar. Glória a Deus, aleluias.